Bom, hoje eu vou te explicar como você pega informações que estão num arquivo do Excel, num arquivo CSV, que é um formato do Excel, e joga essas informações para a tabela do banco de dados através do seu site. Então, muitas vezes as empresas elas têm as informações em arquivos como esse. Então, ela tem, por exemplo, uma tabela lá com os produtos. Então, ó, você tem os produtos, o código, o nome do produto, a marca e o preço separados por vírgula. Esse é o formato de arquivo CSV, que é um formato do Excel. Então, como é que você vai fazer se você tem um site lá e você tem os dados que você quer cadastrar num arquivo CSV como esse? Como é que você vai fazer para transferir isso para a tabela do teu banco de dados? Porque lá no banco de dados você vai ter uma tabela como essa, que é a tabela com código, nome, marca e preço. Então você tem aqui os produtos cadastrados dessa maneira. Então você vai ter que fazer esse trabalho de transferir do arquivo do Excel para a tabela do banco de dados através do seu próprio site. Então, eu vou te mostrar mais ou menos no começo como a gente faz o processo, né, de transferência para você entender, para depois a gente programar isso no nosso site. Então, você pode ver nesse caso aqui, ó, eu tenho um arquivo do Excel que eu vou chamar aqui de ler excel.jsp. Ou melhor, ler Excel, vamos colocar o nome de produtos, melhor, produtos.csv. CSV é o formato do Excel onde você tem essas informações de produtos aqui. E eu quero transferir essas informações aqui para a tabela, né, que é essa tabela aqui, ó, tabela produto do banco de dados chamado banco, né, que a gente criou, que a gente tem lá no nosso, na nossa aplicação. Então eu tenho uma tabela chamada produto, né, do banco de dados chamado banco, e eu tenho um arquivo do Excel, eu quero transferir os dados. A lógica do que a gente vai fazer é o seguinte, olha para você ver o trabalho que vai dar. Esse vai ser o componente mais complicado que eu expliquei até aqui nessa aplicação. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a primeira linha de informações de produtos do arquivo Excel e separar as informações que estão aqui separadas por vírgula, a gente vai separar em variáveis. Então vou te mostrar mais ou menos o que a gente vai ter que fazer. 901 é o código do produto. Então eu vou pegar esse 901 aqui, ó, vou jogar, por exemplo, numa variável, vamos chamar aqui de variável C. Então vou jogar na variável C, eu vou jogar esse produto que é o 901. E eu tenho que jogar ele como um valor inteiro, porque lá no banco de dados o código do produto é inteiro. Então eu pego o 901, jogo na variável C. Eu vou pegar também o TV, que é o nome do produto, vou jogar numa outra variável. Então esse TV aqui eu vou jogar numa variável N, por exemplo. Então eu vou guardar esse produto TV numa variável N. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Então eu tenho que pegar a primeira linha desse arquivo do Excel, pegar os valores que estão ali separados por vírgula e separar esses valores em variáveis. Então, como você está vendo aqui, eu estou separando esses valores em variáveis. Então, N aqui vai ser marca, então M, eu crio uma variável M, onde eu vou colocar, por exemplo, Sony. Então, eu estou colocando aqui a marca do produto nessa variável M, e aí o preço do produto eu coloco, né, esse 2.500 aqui que é o preço do produto, eu coloco numa variável P. Então, no P, na variável P, eu vou armazenar esse 2.500. Esse é o primeiro passo, pegar as informações da primeira linha do arquivo Excel e aí jogar essas informações em variáveis. Aí depois eu preciso pegar essas informações que estão em variáveis aqui, ó, e jogar ali para minha tabela, né? Então o que eu vou ter que fazer aqui, ó, para você ter ideia? Vou ter que pegar aqui o preço de 2.500 que está na variável P, vou ter que jogar aqui
2.500 nessa coluna aqui, ó, na coluna preço. Vou ter que pegar também o valor Sony, que é a marca do produto, vou ter que jogar aqui na marca, o campo marca do produto. Então, vou pegar aqui o Sony, olha lá, vou jogar ali no campinho da marca do produto. Então, vou ter que pegar o Sony, jogar ali no campo marca da tabela do banco de dados. Então, vou ter que fazer essa transferência aqui também com a marca do produto. Vou ter que pegar ali TV, que é o nome do produto, vou ter que jogar aqui para o campo nome. Então, vou ter que pegar aqui o TV, jogar aqui para esse campo nome. TV. Muito bem. Isso eu estou fazendo do primeiro produto que está na planilha, né? Aí eu vou ter que pegar o código do produto e jogar aqui no campo código. Vou jogar o código do produto aqui, que é o 901. Então, 901. Isso eu vou ter que fazer para cada linha. Então, você veja o trabalhão que eu vou ter. Eu vou ter que pegar o que está na primeira linha do arquivo do Excel, vou ter que jogar em variáveis, jogar das variáveis para a linha da tabela. Depois que isso aconteceu, eu vou ter que passar para a próxima linha aqui, ó. Vou ter que passar para a próxima linha dessa tabela do Excel e fazer a mesma coisa com a próxima linha. Mesmo trabalho para a próxima linha. Separar as informações nas variáveis e jogar das variáveis para a tabela do banco de dados. Depois, eu vou ter que passar para a próxima linha aqui, ó, né? Vou ter que passar para a próxima linha ali e fazer a mesma coisa com a próxima linha. Se eu tiver na planilha do Excel 200 linhas, eu vou ter que fazer isso 200 vezes, né? Só que para isso a gente vai usar um laço de repetição, que é uma estrutura usando o comando while, né? While, na verdade, é o comando que a gente vai utilizar. Bom, muito bem. O que a gente vai utilizar de recurso aqui? Para pegar os valores da planilha do Excel, eu vou ter que utilizar algumas ferramentas do Java, algumas classes. A primeira classe que eu vou utilizar é a Buffered Reader. Então, eu vou ter de utilizar essa ferramenta, Buffered Reader, e eu vou ter que utilizar também uma ferramenta chamada File Reader. Então, vou ter que usar essa ferramenta. Vou ter que usar uma outra ferramenta aqui chamada File, né, Reader. Essas duas ferramentas, elas vão servir para a gente pegar o arquivo do Excel, carregar o arquivo do Excel, né? E depois que a gente carrega o arquivo do Excel, a gente consegue obter o conteúdo de cada linha desse arquivo do Excel. Então a gente vai utilizar alguns métodos dessas classes para fazer essa leitura dos valores do Excel. Bom, então vamos lá, vamos fazer isso daqui. E para passar aqui, ó, linha por linha do arquivo do Excel, a gente vai utilizar o velho comando while, né? O velho comando while, que é o comando de laço de repetição, para fazer a passagem linha por linha deste arquivo aqui do Excel. Essa é a lógica da aplicação que a gente vai ter de construir, tá? Então, essa é a lógica. A gente vai ter que tirar linha por linha, separar onde tem vírgula, colocar os valores dentro de variáveis e depois jogar para a tabela do banco de dados, um por um, até chegar na última linha do arquivo do Excel. Bom, muito bem. Então vamos fazer isso na prática. Vamos lá no NetBeans, na nossa aplicação, abra o arquivo index.html, que é o arquivo que tem um menuzinho de opções. Veja que eu tenho as opções cadastro de produtos, listagem de produtos, excluir produtos, alterar produtos e consultar produtos. Eu vou copiar essa linha de consultar produtos, que é a última linha do meu menu, Ctrl C, vou colar ela imediatamente abaixo e essa última linha que eu acabei de colar, ela vai ser ler, né, produtos via Excel.
Então eu vou colocar aqui, ó, ler produtos via Excel. Essa vai ser a opção que eu vou colocar, uma opção a mais. Quando eu clicar nessa opção, ler produtos via Excel, ele vai chamar um arquivo que eu vou dar o nome aqui de excel.jsp. Um arquivo que eu vou ter que criar. Vou ter que criar um arquivo chamado excel.jsp, que vai ler aquele arquivo produtos.csv e carregar na tabela do banco de dados, né? Ou nem ler produtos via Excel. Na verdade, eu vou colocar cadastrar produtos. Vou colocar cadastrar, ou nem vou colocar produtos, né? Cadastrar via Excel para ficar menor um pouco a opção do menu. Muito bem, se eu der play aqui em cima, você vai ver que eu já tenho mais uma opção, ó, cadastrar via Excel. Essas opções já estão funcionando, né? Então, listagem de produtos, a gente já fez em aulas anteriores. O cadastro de produtos, a gente já fez também aqui em aulas anteriores. Ó, como você vê, eu tenho esses produtos cadastrados. Eu poderia cadastrar mais um produto aqui. Por exemplo, cadastrar o produto PlayStation, né? Marca Sony. E aí um valor aqui R$ 4.900, salvar. Então, ó, cadastro de produtos está funcionando, a listagem já está funcionando. Ó. Você pode ver, eu posso excluir e alterar, nós fizemos em aulas anteriores. Excluir produtos já está funcionando, alterar produtos já está funcionando também. Eu posso alterar o produto 100 aqui, ó. Foi o produto que eu acabei de cadastrar, ele já carrega. 4.900, eu vou colocar 3.400, ó, vou alterar. Alterei o preço do produto, tá vendo? Só falta essa opção cadastrar via Excel que a gente vai fazer agora. Quando eu clicar nessa opção cadastrar via Excel, ele vai procurar um arquivo chamado excel.jsp que eu vou criar agora. É esse arquivo excel.jsp que vai fazer esse trabalho de retirar linha por linha do arquivo Excel produto CSV e jogar para a tabela do banco de dados. Então vamos lá, vamos criar esse arquivo excel.jsp e vamos programar ele. Clico com o botão direito aqui em Web Pages, botão direito em Web Pages, New, aí eu vou na opção JSP, aqui eu vou colocar o nome do arquivo que é Excel, é o nome que eu estou propondo aqui, ó, né? Nome do arquivo Excel e Finish. Aqui a gente vai começar a programação deste arquivo, né? Bom, então apago aqui os comentários nessa parte superior do arquivo que ele gera, aperto o Delete, apago esses comentários. Aqui embaixo, no título, eu posso colocar o título Cadastro via Excel, um título qualquer, Cadastro. Aqui no body eu vou apagar esse H1 aqui com Hello World e vou colocar a indicação, a tag de scriptlet Java, indicando que eu vou colocar dentro do body aqui comandos Java, né, como você está vendo aqui. Bom, a gente vai ter que conectar com o banco de dados, né, a gente vai ter que fazer aquele trabalho normal. Para eu poder jogar os dados na tabela do banco de dados, eu preciso conectar com o banco de dados. E para conectar com o banco de dados, eu preciso importar aquelas ferramentas de conexão. Então você sabe que, como a gente fez em aulas anteriores, é a @page que você usa, aí você coloca import e a ferramenta que você quer importar. Eu poderia copiar de qualquer arquivo JSP que eu já criei, tá? java.sql. A primeira ferramenta que eu tenho que importar é connection, para fazer a conexão. Aí é mais fácil a gente copiar essa linha, colar embaixo, porque além dessa ferramenta Connection, eu vou precisar da ferramenta Driver Manager para informar o nome do banco de dados que eu vou conectar, usuário, esse tipo de coisa. Vou precisar também Prepared Statement para executar o comando Insert, que vai inserir no banco de dados. E aqui eu vou precisar de umas ferramentas que são as ferramentas para eu ler os arquivos do Excel. Essas ferramentas, elas estão em outro pacote, elas estão no pacote java.io. A primeira é o Buffer Reader, que é a ferramenta que vai ler o arquivo Excel.
ler não, organizar os dados, né? Que ler mesmo é a ferramenta File Reader que eu importo embaixo. Então, além da ferramenta Buffer Reader, eu vou precisar também da ferramenta File Reader. Essas duas ferramentas eu vou precisar delas para fazer a leitura dos dados do arquivo Excel. Então, eu fiz essas importações, né? Essas três ferramentas são para conexão com o banco de dados, essas duas ferramentas são para a leitura do arquivo Excel. E agora eu vou começar aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse arquivo, né? A primeira coisa que eu vou fazer nesse arquivo é conectar com o banco de dados. Conectar ao banco de dados. Então, se eu quero jogar as informações para o banco de dados, eu preciso conectar ao banco de dados. Para conectar, eu poderia digitar as linhas de conexão, mas eu vou ir para qualquer arquivo JSP que eu já criei, por exemplo, esse ESC-Pro aqui, e vou pegar as linhas que fazem a conexão, que na verdade são essas duas linhas aqui, ó. Então eu vou copiar essas duas linhas, porque a conexão a gente já fez em todos os vídeos anteriores, eu já mostrei como se faz a conexão com o banco de dados. Então, a gente vem aqui e copia de lá do outro arquivo a conexão. Então, aqui eu estou indicando qual é o driver JDBC que está na biblioteca do projeto, né? Aqui qual é o banco de dados, usuário, olha, aqui a senha do banco de dados, tá vendo? Nós já fizemos isso em todos. Se você olhar os arquivos JSP, ó, ESC-Pro, a gente fez isso no CAD-Pro, que é o de cadastro, a gente fez isso no Lista-Pro, ó lá, o Lista-Pro aqui a gente fez a conexão com o banco de dados. Então a gente conectou com o banco de dados em vários arquivos JSP, então só peguei a conexão desses arquivos aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Agora a gente vai ler o arquivo, tá? Então depois que eu faço a conexão com o banco de dados, a gente vai ler o arquivo Excel. Primeiro, o arquivo Excel eu vou te mostrar, ele está aqui, ó, é o produtos.csv. O arquivo Excel, ele está nesse caminho, copiei o caminho ali, vou jogar aqui, ó, esse é o caminho do arquivo Excel. Para eu referenciar esse arquivo Excel, eu vou ter que colocar duas barras, né, no lugar de uma barra só, tem que colocar duas barras, e aí o nome do arquivo que é produtos, deixa eu ver aqui, produtos.csv. É assim que eu vou referenciar o caminho desse arquivo no Java, tá? Com duas barras ali no lugar de uma barra só. Duas barras porque a primeira barra é para o Java conseguir ler a segunda barra, então ele vai ler uma barra só, mas a primeira é para o Java conseguir fazer a leitura da segunda barra. Então esse é o caminho do arquivo, vou até copiar aqui o arquivo CSV, pode estar em qualquer local do teu computador, desde que você faça o caminho correto aí. Aqui na programação, o que eu vou fazer então na sequência? Na sequência eu vou fazer então, ó, eu vou ler o arquivo Excel. Então, para ler o arquivo Excel, eu vou precisar de uma variável, e essa variável eu vou chamar ela de, sei lá, eu vou ler linha por linha, então eu vou chamar ela de BR, por exemplo, um nome qualquer, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Buffer Reader, vou chamar essa variável de BR, e agora eu vou fazer a new, eu vou instanciar um objeto dessa classe, né? Buffer Reader, e aí aqui dentro eu vou especificar qual é o arquivo que eu vou ler. Então, new file reader. E aqui dentro desse parênteses, dessa aspas, eu vou colocar o arquivo que eu quero ler. Eu poderia fazer em duas etapas, tá? Eu acho que eu vou fazer em duas etapas, que é melhor. Vou fazer em duas etapas. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, file reader, arquivo é igual a new file reader. Vou fazer dessa maneira que fica mais fácil. Primeiro, eu preciso especificar qual é o arquivo que eu vou ler. Então, o arquivo que eu vou ler é o arquivo que está nesse caminho. Então, eu especifico aqui o arquivo que eu vou ler. Eu vou armazenar o arquivo que eu vou ler, esse arquivo produtos.csv, eu vou armazenar o nome desse arquivo nessa variável arquivo, que é do tipo FileReader.
E aí eu vou ter que pegar o conteúdo desse arquivo e carregar numa variável de buffer, que é uma variável de transferência. Eu vou ter que pegar o conteúdo desse arquivo, jogar numa variável preparada para transferir os dados para o Java. Então, essa variável vai ser essa BR que eu criei aqui. Ó. A BR ela vai ler o arquivo que está dentro da variável arquivo criado na linha anterior. Então, olha o que eu estou fazendo. Na primeira linha, eu estou pegando o produtos.csv, jogando na variável arquivo. Aí eu pego o conteúdo desse arquivo.csv e coloco ele em fila, né, em buffer, dentro de uma variável br, porque para eu pegar o conteúdo desse arquivo, ele tem que estar em buffer, ele tem que estar numa variável dessa classe bufferReader. A classe Reader é uma ferramenta do Java, é uma classe do Java, assim como o bufferReader é uma ferramenta do Java. Então, primeiro eu indico o arquivo que eu quero ler, coloco numa variável. Depois eu pego este arquivo que está numa variável e coloco ele numa fila de buffer, de leitura, para ser enviado lá para o Java, né? Porque esse arquivo ele está em algum local do teu computador aí. Esse é o primeiro ponto que você vai fazer. Agora, o que você tem que fazer? Depois que você indicou qual arquivo você quer ler, qual arquivo você quer ler, e o que eu fiz até agora foi só indicar que eu quero fazer leitura desse arquivo aqui, produtos.csv. O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que pegar linha por linha desse arquivo. Então eu vou começar pegando a primeira linha desse arquivo, e aí depois eu vou fragmentar os dados da primeira linha em variáveis, como você está vendo aqui. Então, para eu pegar a primeira linha desse arquivo, só que eu não vou pegar só a primeira, eu tenho que pegar da primeira até a última linha. Então eu vou utilizar o comando while. Comando while é o comando que eu vou utilizar para fazer a leitura linha por linha deste arquivo, que está nessa variável br que você viu aí. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou declarar uma variável aqui, string, chamada linha, porque eu vou ter de tirar linha por linha desse arquivo. Então, eu vou declarar uma variável chamada linha. Essa variável vai receber linha por linha desse arquivo Excel. E aqui dentro eu faço o seguinte, a variável linha, ela vai receber o que está em br, que é o valor ali, onde estão os dados que eu li daquele arquivo, .readline. Então, isso daqui, eu vou fazer. Enquanto ele ler linhas nesse arquivo Excel, enquanto o conteúdo da linha não estiver nulo, ele vai fazer. Opa, aqui está faltando um parêntese. Deixa eu ver onde que está faltando um parêntese aqui. Está faltando um parêntese aqui. Essa instrução tem que ficar dentro do parêntese. Agora sim. Bom, basicamente, esse comando está dizendo o seguinte, ele está pegando a primeira linha do arquivo Excel, jogando na variável linha. Se essa primeira linha não estiver nula, esse ponto de exclamação significa não igual, ou seja, não for igual a nula, então ele vai ler a linha. Então, olha só, se a primeira linha do arquivo Excel não estiver nula, é isso que esse comando está fazendo, tá? Então, vou até colocar aqui, se a linha lida do arquivo produtos.csv não estiver vazia ou nula, então, se a linha que ele leu do arquivo não estiver nula, se não tiver nula, eu vou carregar os valores dessa linha naquelas variáveis. Então, se eu for lá no desenho, se essa linha não tiver nula, se ela tiver conteúdo, eu vou ter de separar os valores dessa linha onde tem a vírgula e jogar na variável C, N, M e P, nessas variáveis aqui, que eu vou definir ainda, né? Então vamos lá, vamos fazer esse trabalho aqui, Se a linha não tiver nula, né, o que ele vai fazer agora? Ele vai pegar
e vai armazenar os dados, né? Então aqui, ó, se a linha não estiver nula, eu vou criar uma variável. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar, fragmentar o conteúdo da linha. Então, eu vou fragmentar o conteúdo da linha da seguinte forma, tá? Só para você, eu vou separar isso daqui para você ver como que o Excel faz essa separação. Primeiro, eu tenho que pegar o conteúdo da linha, separar onde tem vírgula. Então, vamos fazer isso daqui, ó. Eu vou criar um vetorzinho, vou criar um vetorzinho chamado dados, e esse vetorzinho aqui chamado dados, ele vai pegar o conteúdo da linha, e existe um método chamado split no Java, que faz o quê? O método split, ele separa as informações onde tem um determinado caractere. Então eu quero separar as informações onde tem vírgula. Esse comando aqui, ó, para você ter ideia, eu vou mostrar para você o que ele faz, tá? Vou jogar lá, vou fazer uma representação dele aqui. Esse comando split, ele vai pegar o conteúdo da primeira linha do Excel ali, ele pega o conteúdo daquela linha, que tem o 901, Sony, né? E ele vai separar num vetorzinho dados. Então, na verdade, o que ele fez aqui, ó, ele criou um vetorzinho chamado dados, né? Criou um vetorzinho chamado dados. Ele divide esse vetorzinho em 4 pedaços, em 4 posições aqui, né? Essa linha faz isso, ele cria um vetorzinho chamado dados, divide esse vetorzinho em 4 posições e coloca as informações 901, ó, as informações separando onde tem vírgula. Então, ó, tem 901, ele coloca na primeira posição do vetor. O TV ali em cima, que é a segunda informação, ele coloca na segunda posição do vetor, né? Olha lá, TV ele coloca na segunda posição do vetor. Depois ele coloca o Sony na terceira posição do vetor aqui. O Sony na terceira posição do vetor. E ele coloca, por último, o preço ali, que é o 2.500, na quarta posição do vetor. Então essa linha, ele separa o conteúdo da primeira linha do arquivo Excel onde tem vírgula, colocando cada valor numa posição desse vetor dados. Agora, desse vetor dados aqui, ó, que eu vou pegar os valores, então vou pegar cada valor do vetor dados e jogar ali em cima, ó, naquelas variáveis que você viu ali em cima. Então, ele vai pegar os valores desse vetor dados e carregar nessas variáveis C, N, M e P. Então, na sequência do meu programa, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho no vetor dados, o vetor dados, ele já tem na primeira posição, ele já tem o 901, na segunda posição ele tem o TV, na terceira ele tem Sony, na quarta posição ele tem 2.500. Lembrando que nos vetores as posições são numeradas, né? E elas sempre começam, as posições sempre começam no valor 0. Então essa é a posição 0, essa é a posição 1 do vetor, essa é a posição 2 do vetor, e essa daqui é a posição 3 do vetor, onde está o 2.500. Né? Esses valores aqui são os valores das posições desse vetor dados. Então eu vou pegar o que está na posição 0 do vetor dados, que é o 901, e vou jogar na variável C. O que está na posição 1 do vetor dados, que é o TV, vou jogar na variável N, e assim por diante. Então, vamos fazer isso na sequência. Né? Então eu vou colocar aqui, ó, string, vou jogar na variável C. O que eu vou jogar na variável C? Só que a variável C, ela não pode ser string, sabe por quê? Porque o C é de código, e o código lá na tabela do banco de dados, se eu olhar na tabela do banco de dados, o código é numérico, é inteiro. Ó, se eu olhar na tabela do banco de dados, o código ali, ó, é int. Tá vendo? O código é int. Então o que eu vou ter que fazer? Essa variável aqui, eu vou criar essa variável do tipo int. Int C vai receber integer.parseInt, vou ter de converter o valor em inteiro.
ele vai receber o que está no vetor dados na posição dados vai receber o que está no vetor dados na posição 0 desse vetor. Eita, acho que eu troquei aqui o teclado. Vamos lá. Ele está... Eita caramba, cadê? Aqui. Na posição 0 do vetor. Então ele vai pegar o valor que está na posição 0, que é o código, que está no vetor dados na posição 0, vai jogar na variável C, vai converter para valor inteiro, jogar na variável C. Agora, eu vou precisar de uma variável, que vai ser a variável N, né, que vai receber o quê? Vai receber o que está no vetor dados na posição 1, que é o nome do produto. Depois, eu vou precisar pegar o valor que está no dados na posição 2, olha lá, dados na posição 2, que é a marca do produto, vou jogar na variável M. E por último, eu vou criar uma variável double, que é o preço, e aí eu vou fazer double.parseDouble, para ele converter para double o valor contido no vetor dados, ó, o valor contido no vetor dados na posição dados na posição 3. Então, essas linhas que eu estou digitando aqui, ó, essas linhas que você está vendo aqui, elas são linhas que estão fazendo o quê? Ó, essas linhas estão fazendo o quê? São linhas que estão pegando o conteúdo, ó, pegando o conteúdo desse vetor dados, que é esse vetorzinho aqui criado através do string dados linha.split ali, ó, tá pegando o que está no vetor dados posição 0, que é o 901, jogando no N. Tá pegando o que está no vetor dados na posição 1, que é o TV, jogando na variável... na verdade, pegou dados na posição 0, jogou em C, dados na posição 1, jogou em N, dados na posição 2, que é a marca, jogou em M, e pegou dados de posição 3, que é o 2500, jogou na variável P. Então, o que eu estou fazendo aqui? Essas linhas, ó, primeiro ele pegou a primeira linha do arquivo Excel, separou os dados onde tem vírgula e jogou num vetorzinho chamado dados. Depois eu peguei o conteúdo desse vetorzinho chamado dados, onde está o 901, TV, o Sony 2500, joguei nas variáveis C, N, M, P. Agora é só jogar aqui, ó, para a tabela do banco de dados. Então eu já tirei os valores da linha do arquivo Excel, da primeira linha do arquivo Excel, joguei nas variáveis C, N, M, P. Agora eu tenho que pegar o que está nessas variáveis C, N, M, P e jogar para essa tabela do banco de dados. É o que a gente vai fazer na sequência aqui, tá? Então, essas linhas aqui, elas fazem o quê, ó? Ó, essas linhas aqui embaixo, só para a gente ir marcando, elas pegam os valores da linha do arquivo Excel e joga em variáveis. Então eu pego os valores das linhas do arquivo Excel e joguei nessas variáveis C, N, M, P. Depois que eu faço isso, eu tenho que jogar para a tabela do banco de dados. Então, para jogar para a tabela do banco de dados, eu vou ter de usar um comando insert, né? Como a gente já fez lá no cadastro. Então, o que eu vou fazer aqui? Para eu criar um comando insert, eu vou vou usar a ferramenta. Para eu usar um comando insert, que é um comando SQL no banco de dados, eu vou precisar da ferramenta prepared statement. Prepared statement, vou declarar uma variável chamada st. Em cima da conexão que eu realizei ali em cima, ó, a conexão com o banco de dados está dentro da variável conecta. Então, aqui eu coloco em cima da conexão, eu vou preparar, em cima da conexão, eu vou preparar um statement, que é o comando que eu vou executar. Então, aqui dentro dessa aspas, eu vou colocar o comando insert, que vai inserir na tabela do banco de dados. Para não ficar muito longo, eu vou até criar uma variável aqui antes, ó, string, vou criar uma variável chamada SQL, vou colocar o comando que eu quero executar dentro da variável SQL, e aqui, ó, eu passo a variável SQL com o comando que eu quero executar.
Então, que comando que eu quero executar? Eu vou utilizar o comando insert. Para jogar para a tabela do banco de dados alguma coisa, eu vou ter de utilizar o comando insert. Inserir na tabela. Qual é o nome da minha tabela? É produto, né? Vamos só confirmar se o nome da tabela é produto. É de fato o nome da tabela aqui, ó, é de fato produto, né? Inserir na tabela produto os valores, valos. Quais valores que eu vou inserir? Eu tenho que inserir o que está na variável C, o que está na variável N, o que está na variável M e o que está na variável P. O código está em C, o nome do produto está em N, a marca está em M e o preço está em P. Então, aqui eu coloco pontos de interrogação, indicando a quantidade de valores que eu vou inserir. Eu vou inserir 4 valores, o código, o nome, a marca e o preço. Então eu coloco 4 pontos de interrogação separados por vírgula. Inserir na tabela produto os valores. Quais valores? 4 valores. Quais são esses valores? Eu vou definir embaixo. Então, na sequência, eu defino quais são os valores. st.setInt, que o primeiro valor que eu vou inserir é inteiro, que é o código, eu vou inserir o C, que é onde está o código. st.setString, por que setString? Porque agora, no segundo valor que eu vou inserir, vai ser o nome do produto, que está na variável N. st.setString, terceiro valor que eu vou inserir é a marca do produto, que está na variável M. E o quarto valor que eu vou inserir, st.setDouble, é um valor double, que é o quarto valor, que é o preço que está na variável P. Então, veja bem, eu criei um comando insert ali, ó, na minha linha 30, indicando que eu vou inserir 4 valores, 4 pontos de interrogação. No lugar do primeiro ponto de interrogação, eu estou colocando o valor inteiro que está em C. Então, no lugar desse primeiro ponto de interrogação, eu vou colocar o que está na variável C, que é o código ali em cima. No lugar do segundo ponto de interrogação, eu vou inserir o que está na variável N, que é o nome do produto. No lugar do terceiro ponto de interrogação, eu vou inserir o que está na variável M, que é a marca. No lugar do quarto ponto de interrogação, eu vou inserir o que está na variável P. E agora eu vou executar o comando insert. Então, na verdade, aqui em cima, eu preparo o comando insert. Eu preparo o comando insert sem os valores que eu vou inserir. Embaixo, eu indico quais os valores que eu vou inserir no lugar daqueles interrogações lá. E agora, eu executo o comando st.executeUpdate, que, de fato, insere esses dados, né? Então, os dados ali, ó, que eu coloquei nas variáveis CNMP, ele jogou esses dados num comando insert e aí ele está executando o comando insert. É isso que está acontecendo aqui, ó, executa o comando insert, tá? Essas linhas aqui de baixo, aqui em cima eu só estou preparando, ó, aqui eu estou prepara o comando insert para inserir os dados na tabela. Então, estou preparando o comando insert. Aí, eu gerei um comando insert incompleto, completei o comando insert aqui com os valores. Lembrando que como o C é int, aqui é setInt, como o N e o M são string, aqui são setString, né? De acordo com as variáveis que eu criei aqui em cima, ó, string, double é setDouble aqui para inserir o valor double. Beleza. E agora é só mostrar a mensagem, né, out.print, e eu vou mostrar a mensagem que esse produto foi inserido com sucesso. Então, ó, o produto. Aí eu posso colocar o nome do produto ou o código do produto, tanto faz, né? Eu vou colocar o código do produto, né? Foi inserido com sucesso. Foi cadastrado, né, com sucesso. Cadastrado com sucesso. Então, aqui eu estou colocando a seguinte mensagem, ó. O produto, digamos que o código dele é o 901, né? O primeiro código aqui é o 901, tá vendo? Então ele vai mostrar a seguinte mensagem para mim, ó. O produto 901 foi cadastrado com sucesso.
Então, eu estou aqui, ó, vamos lá, ó, eu estou aqui dentro de um while, tá? De um while. Eu estou executando um laço de repetição. Então, tudo isso que eu mostrei para você, ó, vou até diminuir um pouquinho a letra para você conseguir ver a estrutura completa aqui. Vou diminuir a letra aqui para você conseguir visualizar a estrutura completa. Vamos ver se eu consigo mostrar. Não dá para mostrar, mas ó, você consegue, acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho mais, aí dá para você visualizar aí. Deixa eu pegar aqui, tamanho 18. Olha, se você observar, eu tenho o while aqui em cima, um while. Ó, eu tenho um while, então todo esse bloco aqui, ó, todo esse bloco que você está vendo, ele está pegando a primeira linha, ele está fazendo com a primeira linha. Então o que ele faz, ó? Ele pega a primeira linha do arquivo, Excel, joga na variável linha. Se não for nula, se essa linha tiver conteúdo, então ele separa os valores onde tem vírgula, armazena os valores em variáveis, nessas variáveis CNMP, insere os valores na tabela do banco de dados e mostra a mensagem que inseriu. Quando ele chega nessa chave aqui, ó, que ele finaliza o while, ele volta no while e passa para a próxima linha. Automaticamente, quando ele chega nessa chave de fechamento do while, ele volta lá no while e passa para a próxima linha, next line, read line. Aí ele verifica se a próxima linha não é nula. Se a próxima linha do meu arquivo Excel não for nula, ele faz tudo isso com a segunda linha. Chegando aqui, ele passa para a próxima linha do arquivo Excel. Se essa próxima linha do arquivo Excel não for nula, ele faz tudo isso, pega os valores e insere na tabela do banco de dados. E lá no final, depois que ele termina, né, de passar todas as linhas da tabela do Excel, eu tenho que fechar o br.close. br é a variável de buffer que eu criei ali em cima. Então eu dou aqui no final, né, desse arquivo, eu dou um br.buffer para ele passar para cá, ou para ele finalizar aquela variável br que eu criei lá em cima. Bom, logicamente isso daqui pode ser que dê erro, e se der erro a gente vai colocar um try catch para ver que erro que deu, tá? Então vamos tentar executar primeiro. Se der erro, a gente faz o tratamento da exceção para descobrir e resolver o problema do erro. Então eu clico ali em cima no martelinho, na vassourinha, vou dar play e vamos lá. Vou clicar agora no cadastrar via Excel, cliquei, deu erro. Não é tão ruim ele ter dado erro, a gente tenta descobrir o porquê que ele deu erro, tá? Ó, o erro que ele deu aqui, ele está falando o seguinte, vamos lá. Sempre que ele dá um erro, você vê isso daqui, ó, no root cause. Root cause, ele mostra o erro. Ele está falando que deu erro no 901, no código 901. Ele não dá mais detalhes sobre o erro, tá vendo? Ele não dá mais detalhes sobre o erro. Mas eu desconfio que esse erro é porque quando você tem um arquivo Excel, às vezes esse número aqui, esse primeiro valor que você tem aqui, que é o código, às vezes ele tem algum caractere escondido, algum caractere oculto aqui que a gente não vê. Às vezes uma barra, alguma coisa. Vamos primeiro tratar a exceção para confirmar isso, tá? Tratar a exceção é obter informações mais detalhadas sobre o erro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui no começo desse programa, no começo desse código, antes da conexão com o banco de dados, a gente vai colocar um comando try. O try significa que ele vai tentar executar tudo isso que a gente escreveu. Então eu coloco o try, coloco tudo isso que a gente escreveu aqui, ó, dentro desse try. Ó lá, fecho a chave do try aqui embaixo, fecho a chave do try aqui embaixo e coloco um catch aqui e capturo os dados do erro. Exception é a classe que captura os dados do erro. Então eu vou colocar aqui, ó, catch exception e uma variável qualquer, variável erro aqui. Deixa eu clicar aqui no source format para ele organizar o meu código. Então, eu coloquei, olha lá em cima, lá no começo eu coloquei um try, aí eu coloquei todo esse programa que eu fiz
dentro do try, ó. Aí eu coloquei um cat, fechei o try aqui, abri um cat, exception erro, e aqui eu vou mostrar a mensagem de erro, tá? Out.print, e aqui eu vou mostrar, né, uma mensagem amigável. Entre em contato com o suporte e informe o erro. E aí eu vou colocar, se ele der erro, gente, ele vai jogar as informações do erro nessa variável erro, que está aqui no cat, né? Então eu vou pegar essa variável erro e vou mostrar a mensagem erro.getMessage. Então agora, se ele encontrar algum erro naquela parte ali de cima, né? Se ele encontrar algum erro na execução dessa parte aqui, ó, que está fazendo a leitura do arquivo Excel e jogando na tabela, ele vai mostrar a mensagem entre em contato com o suporte e informe o erro, e aí ele vai mostrar a mensagem de erro. Essa variável erro que está na linha do cat, ela guarda as informações do problema. E aí eu quero só a mensagem de erro do problema. Então eu coloco o erro.getMessage, obter só a mensagem de erro. Agora eu vou executar de novo, né? Primeiro vamos ver se ele inseriu, né? Eu vou aqui, porque de repente ele deu erro, mas inseriu. Vamos ver se ele inseriu. Na verdade ele inseriu... Não inseriu nenhum produto, não. Não inseriu nenhum. Deu erro mesmo, já direto ali na execução. Então, de novo, eu vou cadastrar via Excel. Olha lá, aqui ele está dando um erro. Entre em contato com o suporte e informe o erro com.cj.jdbc.driver. Então ele está dando um erro aqui no driver JDBC. Tá, vamos ver aqui que erro que pode ser esse. Driver JDBC é o driver que eu coloquei na minha library. Na minha library o driver está aqui. Então não é o problema que eu imaginava. Vamos dar uma olhada aqui, ó, com.mysql.cj.jdbc.driver. Tá certo? Não tem erro, porque aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu, por que ele está dando esse erro. Com.mysql.cj.jdbc tá certo aqui a referência a esse driver. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Olha, tem a classe driver aqui. Então, estranho ele tá dando este erro aqui, recusando este driver. O driver está aqui na library, né? Então vamos dar uma olhadinha o que mais que pode ser de erro aqui. Então eu vou, deixa-me ver aqui, vou fechar tudo e vou executar novamente. Clicar ali no martelinho na vassourinha, vou dar play e vamos lá, ó, cadastrar via Excel. Agora sim, ó, ele está dando, na verdade, o erro que ele está dando é o erro na entrada do 901. Bom, ele está dando erro na hora que eu tento cadastrar esse código. Provavelmente aqui tem algum caractere oculto, escondido aqui nesse código, alguma aspas, algum caractere oculto que eu não estou conseguindo visualizar, né? Para evitar esse tipo de coisa que pode acontecer nesses arquivos que a gente faz a leitura, eu vou tentar uma estratégia aqui. Eu vou tentar eliminar qualquer caractere oculto que possa ter nesse código, tá? Então vamos tentar fazer essa estratégia aqui para ver se é esse o erro que ele está dando. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Para eliminar qualquer caractere oculto, eu vou ter que fazer uma estratégia. Ele está dando problema no código aqui, ó. Deixa eu aumentar a letra um pouquinho para você visualizar. Ele está dando problema na entrada do código do produto, quando eu pego o código da planilha do Excel. Então vamos fazer o seguinte, vamos adotar uma estratégia aqui, ó. Eu vou criar uma variável, né, uma variável que eu vou chamar de code, que é string, e aí essa variável code, ela vai receber o conteúdo, ó lá, essa variável code vai receber o conteúdo do vetor dados. Só que eu vou trocar, existe um comando chamado replace all. Esse replace all, ele vai trocar tudo que tiver, que não for números. Então eu vou fazer o seguinte, replace all. Aí no replace all eu vou colocar o seguinte, vou colocar dois valores aqui
entre aspas, que esse replace all precisa. Eu vou dizer para ele o seguinte, ó. Tudo que não for números de 0 a 9 é para ele trocar por vazio. Tudo que não for números de 0 a 9 é para ele trocar por vazio. Então aqui eu faço dessa maneira. Eu vou escrever isso para ele usando o que nós chamamos de expressão regular. Cadê meu... aqui. Ó, tudo que não for números de 0 a 9, trocar por vazio. É isso que eu estou fazendo. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai pegar o conteúdo do vetor dados, posição 0, que é onde tem o código. Se tiver alguma coisa que não for número de 0 a 9, ele vai trocar por vazio. Aspas, aspas. E aí, na linha de baixo, o que eu faço? Eu vou dar um integer.parseInt e vou converter o que tem na variável code. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu peguei o conteúdo do código, né? Então, se você pegar aqui no desenho, vamos lá, vou aqui no desenho de novo. Ó, o problema que está dando aqui, que eu notei lá, que ele disse, que ele mostrou para mim, é um problema nesse 901, que é o código. Quando eu estou pegando 901, ele está dando problema de pegar esse valor como inteiro, de converter ele para inteiro. Então, o que eu estou fazendo? Possivelmente, eu suspeito que aqui tem algum caractere escondido, alguma aspas escondido, algum caractere especial nesse código, lá no arquivo do Excel. Então, no código aqui, ele está ocultando algum caractere especial que a gente não está conseguindo visualizar. Tá, então ele não está conseguindo converter isso daqui para inteiro. Então, o que eu estou fazendo primeiro? Eu estou pegando esse código que está na posição 0 do vetor dados, trocando qualquer coisa que não seja número de 0 a 9, estou trocando por vazio. Então, se tiver algum caractere oculto, né, que não seja número de 0 a 9, ele vai trocar por vazio. E aí eu jogo esse valor, né, sem caracteres especiais na variável code, e aí eu vou converter a variável code para inteiro, jogar na variável c, e aí sim, é um artifício aqui que eu estou fazendo para eliminar possível caractere oculto que eu não consigo visualizar ali no arquivo do Excel. Por quê? Porque eu sei que ele está dando um erro, ele está mostrando lá para mim um erro na entrada do valor 901. Ora, se for um erro na entrada do valor 901, é possível que tenha algum caractere oculto lá. Então eu estou tentando tirar possíveis caracteres ocultos, jogando para a variável code, convertendo esse conteúdo da variável, que já não tem mais caractere oculto, para C, convertendo em inteiro, e aí o resto é normal. Só estou colocando uma passagem a mais. Isso daqui, ó, esse caractere aqui, ó, essa linha de baixo, ela limpa o valor contido no vetor dados na posição 0. Tá? Ele limpa o valor contido na posição dados no vetor dados na posição 0, limpa o valor contido em dados posição 0 de caracteres ocultos. Vamos ver se isso já resolve. Se não resolver, a gente vê o erro e vê o que está acontecendo. Programação é assim, tá? Vou lá, cadastrar via Excel. Opa, deu certo, ó. O produto 901 foi cadastrado com sucesso, o produto 902 foi cadastrado com sucesso, o 903 o 904 foi cadastrado com sucesso. Será que foi mesmo? Eu vou no listagem, olha lá, 901, 902, 903, 904. Funcionou. Eu só vou mexer naquela mensagem ali, que aquelas mensagens estão ficando todas uma à direita da outra, né? Deixa eu apagar esse cara, eu vou apagar esse daqui, eu vou apagar o 904, vou apagar o 903, vou apagar o 901, vou apagar o 902, olha lá, apaguei aqui, clicando no excluir. Por que eu apaguei? Porque eu vou ajustar aquela mensagem. Então essa mensagem que eu estou dando aqui, ó, o produto foi cadastrado com sucesso, ó, cadê? Olha lá, essa mensagem aqui, ó,
indicando que o produto tal, produto e o código foi cadastrado com sucesso, no final aqui, ó, eu vou colocar um comando BR para ele quebrar a linha. Então ele vai mostrar essa mensagem para o primeiro produto, aí ele muda de linha, vai mostrar para o segundo produto, para o terceiro, porque esse daqui está dentro de um while, né? Então ele está mostrando, ele vai mostrar várias vezes. Para cada produto que ele lê da planilha do Excel, ele vai mostrar essa mensagem. Então coloquei um BR, que é um comandinho lá. E aqui, se eu quiser, eu ainda posso colocar um B, ó, para ficar em negrito o código do produto, B e o /B, né? B é de bold, né? Tag HTML. Então vai ficar o C, que é o código do produto, vai ficar em negrito, se eu coloco dentro desse Bzinho aqui. Bom, eu vou dar play lá em cima de novo e vamos ver. Eu tinha apagado os produtos. Olha lá, eu não tenho 901, 902, 903, 904. Eu vou lá cadastrar via Excel. Cliquei, olha lá, ele mostrou ó, o produto 901, ó o B de bold lá, que ele faz, ele deixa em negrito. Ó, o produto 901 foi cadastrado de sucesso, 902, 903, 904, então ele mostrou que ele cadastrou esses produtos aí, ó, tá? Vamos ver? Eu vou na listagem, olha lá, 901, 902, 903, 904. Então, ele leu o conteúdo desse arquivo Excel, ó, leu o conteúdo desse arquivo Excel, deu um pau aqui, deu um problema aqui, né? Porque esse código, por algum motivo, no arquivo Excel, esse código aqui, ele estava com alguma coisa escondida que a gente não conseguia ver. Eu limpei esses códigos, então ele limpa o código antes dele armazenar e aí deu certo, né? Como você viu lá. Esses probleminhas que vão dar durante o teste, você tem que ter aí um entendimento do que pode ser para você corrigir esses erros, tá? Eu poderia ter preparado tudo antes, tal, mas isso daqui a gente vai fazendo e vai corrigindo o erro na hora, porque é assim que o programador faz. Então, dá trabalho? Dá trabalho. Aqui só tem um problema que a gente não tratou, eu vou te mostrar o problema que vai dar. Esses produtos estão cadastrados já. Olha lá, eu já cadastrei esses produtos, tá vendo? Se eu clicar novamente no cadastrar via Excel, olha lá, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque eu estou tentando duplicar, ó. Estou tentando, ó, duplicate entry 901 for key primary. Ou seja, eu estou tentando cadastrar um produto que já está cadastrado. Se eu quiser tratar esse problema, eu posso tratar esse problema. Dá para fazer o tratamento desse problema. Como é que eu tenho que fazer? Para cada produto que ele vai cadastrar, primeiro eu tenho que verificar se esse produto já está cadastrado na tabela do banco de dados. Então, primeiro, antes de jogar o produto antes de jogar o produto para a tabela, eu tenho que dar um select para ver se esse produto está ou não cadastrado. Dá para fazer isso? Dá. Vai ficar mais complexo o programa? Vai. Eu vou te mostrar como faz isso. Né? A gente vai fazer na unha, na hora aqui, esse trabalho. Então, quando ele lê, o que a gente vai fazer? Quando ele lê a primeira linha do arquivo Excel, ele tem que checar se o produto 901 está cadastrado na tabela. Se não tiver cadastrado, ele cadastra. Se tiver cadastrado, ele mostra a mensagem que esse produto já está cadastrado, né? Então a gente vai ter que fazer um select, buscar cada produto que eu quero cadastrar. Primeiro eu vou ter que fazer a busca na tabela do banco de dados. Então vamos lá. Vamos ver onde a gente vai fazer isso. Aqui, ó, nessas linhas, ele pega os dados do arquivo Excel. Então, antes da gente jogar para a tabela do banco de dados, ó, a gente vai ter que fazer a busca por esse produto, né? Antes da gente jogar lá para a tabela, a gente vai ter que fazer a busca por esse produto. Então, bora lá. Bora fazer esse trabalho de busca. Então, aqui eu peguei os dados da linha, né? Eu já tenho o código na variável C, eu vou ter que buscar esse produto por esse código aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter que, aqui, preparar a variável SQL aqui em cima. Aí, para ficar melhor para a gente utilizar, já que a gente vai ter que usar essa variável SQL ali em cima para criar uma instrução select para buscar no banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou declarar essa variável SQL lá em cima no começo do programa. Então, lá no começo do programa, eu declaro a variável SQL.
Vou declarar aqui também a variável prepared statement, ST. Estou declarando essas duas variáveis SQL e ST, estou declarando lá no começo. Se eu declaro a variável lá no começo, aqui basta utilizar a variável, eu não preciso colocar o tipo dela. Então é só utilizar SQL e aqui eu só uso o ST direto, né? Por quê? Porque aqui em cima eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de inserir o produto na tabela do banco de dados, antes de fazer a inserção do produto na tabela do banco de dados, vamos lá. Aqui ele está falando que a variável pode estar vazia, porque eu estou dentro do while, né? Então eu tenho que começar a variável SQL lá com valor vazio, assim, né? Lá em cima a variável SQL tem que ser declarada com valor vazio, porque eu estou dentro de um while, senão ele vai ficar reclamando aqui. Deixa eu ver o que ele está reclamando ainda aqui. Tá. Então, variável SQL aqui, ó. E aqui eu vou colocar o comando que eu quero executar. Então, eu vou ter de primeiro executar um comando select. Selecionar tudo da tabela produto, where, com o código igual ao código que eu tenho aqui, ó, o código que eu obtive lá na planilha do Excel. Eu tenho um código na variável C, então aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro buscar esse produto no banco de dados, na tabela, para ver se ele existe. Se esse produto existir na tabela, eu mostro que o produto já está cadastrado. Se não, eu cadastro o produto. Então aqui embaixo eu vou ter de colocar ST igual a conecta, que é a conexão com o banco de dados, ponto prepare statement. Aí eu vou jogar aqui a variável SQL, né? Variável SQL. Embaixo eu completo a instrução select ali, sql.setInt. Eu completo ali, ó, a instrução com o conteúdo da variável C. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou aqui, né, criando um select que vai buscar na tabela do banco de dados o código que está na variável C. Então, select asterisco from, faltou um from aqui, né? Select asterisco from produto, where código igual a interrogação. Aí eu disse que no lugar daquele interrogação ali, ó, é para ele colocar o código que eu quero buscar. E aí eu executo st.executeQuery para ele buscar esse código na tabela do banco de dados. Quando você executa um comando select, você precisa guardar o resultado numa variável do tipo resultSet. ResultSet que eu vou chamar aqui de resultado. Então, só que a ferramenta resultSet ela tem que ser importada. Então, lá em cima, eu vou ter que vir aqui, né? Vou pegar uma linha dessa daqui mesmo, vou copiar, vou colar embaixo, tem que importar a ferramenta resultSet. ResultSet é a ferramenta que guarda o que retorna de um comando select executado na tabela do banco de dados. Então, aqui, ó, essas linhas que eu estou criando, elas buscam pelo produto antes de inserir na tabela, tá? Então, elas vão buscar pelo produto no banco de dados antes de inserir na tabela. Então eu criei um comando select que busca o produto pelo código que eu estou lendo do arquivo Excel, né? Busca o produto pelo código que eu estou lendo do arquivo Excel, faz a busca, né? Esse comando aqui executa o select, ele faz a busca e guarda na variável resultado o produto que ele traz. Então, se ele buscou o produto de código 901, se esse produto 901 existe, vai ficar na variável resultado. Agora, eu faço o seguinte, ó, se ele não encontrou esse produto no banco de dados, então eu coloco isso daqui, ó, resultado.next. Esse sinal que você está vendo aqui, ó, é não. Se não tiver este produto na tabela do banco de dados, se não tiver, eu abro chave, ó, isso daqui, esse if é
se não encontrou o produto na tabela. Se ele não encontrou o produto na tabela, então, se ele não encontrou o produto na tabela, aí ele vai cadastrar. Então, aí ele faz todo esse cadastro aqui, né? Aí ele executa essas linhas aqui que cadastram. Beleza. Isso se ele não encontrou o produto, certo? Fecho aqui esse if. Deixa eu organizar o código aqui, ó. Então, se ele não encontrou esse produto, aí ele cadastra. Se não, ele mostra a mensagem que o produto já está cadastrado, né? Se não, ele vai mostrar uma mensagem aqui, ó, out.print, e aí eu mostro a mensagem, vou até copiar dali de cima, ó, né? Out.print, ele vai mostrar a mensagem, o produto tal já está cadastrado, né? Beleza, agora sim, agora a gente já tratou esse problema. Então, olha só, fica bem mais complexo. Dentro do while, ó, dentro do while, que ele vai ler linha por linha, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a primeira linha do arquivo Excel, vai buscar pelo produto, vai buscar pelo código desse produto que ele pegou da primeira linha. Se por um acaso ele não encontrar, somente se ele não encontrar o produto na tabela, ele vai cadastrar. Se não, se ele encontrar o produto cadastrado lá, ó, se ele encontrar o produto cadastrado, aí ele vai dar a mensagem: o produto já está cadastrado. Ele não cadastra, ele só mostra uma mensagem. Bom, complicou? Precisa fazer isso? Bom, só precisa fazer isso se você quiser verificar, se você não tem certeza se esses produtos que estão na planilha já foram cadastrados. De repente você fala, talvez eu já cadastrei alguns desses produtos, eu quero que ele cheque antes. Se você quer que ele cheque se o produto já foi cadastrado, você tem que incluir esse pedaço que eu incluí agora. Se não, se você tem certeza que esses produtos ainda não foram cadastrados, aí você não precisa inserir essa checagem, essa verificação, esse select, né? Então, essa checagem que eu fiz aqui, ó, então primeiro eu busco pelo produto, vejo se o produto, né, está cadastrado, né? Vejo se o produto está cadastrado. Se ele não tiver cadastrado, eu cadastro, insiro ele. Se não, eu mostro a mensagem que ele já está cadastrado. Eu vou dar play, vou executar agora para você ver, ó. Vamos ver, esses produtos já estão cadastrados, ó, 901, 902, todos estão cadastrados, certo? Eu vou apagar só o 902, ó, vou excluir o 902, vou excluir alguns. Vou excluir o 903. Vou deixar só o 901 e o 904 cadastrados. Então, quando eu clicar em cadastrar via Excel, ele mostra, ó, o produto 901 já está cadastrado, o produto 902 foi cadastrado com sucesso, 903 foi cadastrado com sucesso, 904 já está cadastrado. Faltou só quebrar uma linha ali, colocar um BR para ele não colocar duas mensagens na mesma linha. Então, faltou nessa última mensagem aqui, ó, colocar um BR aqui no final também, para ele quebrar a linha, né? O comando BR quebra a linha. Vou fazer novamente, então, agora com o comando BR aqui para ficar bonitinho, né? Agora sim, agora a gente tem um cadastro. Ó, eu vou aqui, vou apagar então o 903, vou apagar também o 902, vou ficar só com 901 e 904. Então, se eu clicar em cadastrar via Excel, olha lá, ele mostra o 901 já está cadastrado, o 902 foi cadastrado com sucesso, o 903 foi cadastrado com sucesso, o 904 já está cadastrado. Então agora, se o produto já está cadastrado, ele avisa. Se o produto não está cadastrado, ele cadastra. É mais trabalhoso, o código fica mais complexo, mas pelo menos a gente tem aí a certeza de que ele faz a checagem, que ele não vai dar erro na tentativa de cadastrar um produto que já está
inserido na tabela do banco de dados. O código ficou um pouquinho longo. Eu vou colocar o código para você aí na descrição do vídeo. Aí você pode analisar com mais tranquilidade. Se tiver dúvida, você deixa aí na descrição do vídeo, mas já está cadastrando, né? Se eu for lá no arquivo Excel e cadastrar, colocar mais um produto aqui, ó, mais uma linha, então 905 aqui, ó. Vou jogar o produto 905, vou colocar aqui no lugar de filtro de água, vamos lá, digamos que eu vá cadastrar aqui um sofá. E aí eu vou colocar sofá aqui fofo, marca fofo, e colocar R$ 1.200 no sofá. Então, olha lá, eu adicionei um novo produto aqui na minha tabela, no meu arquivo do Excel. Vou fechar aqui esse arquivo do Excel, vou executar aqui e vamos lá, vamos mandar ele cadastrar, cadastrar via Excel. Olha lá, ele mostrou. Esses todos já estão cadastrados e o novo, o 905, foi cadastrado com sucesso. Se eu vier na listagem, ó, o meu sofá aqui, ó, 905, ele foi cadastrado. Então, esse arquivo Excel, tudo que eu colocar no arquivo Excel, ele carrega. Muitas vezes a empresa tem uma planilha lá com milhares de produtos, né? Aí ela quer cadastrar de uma vez só. Então isso daqui, quando você clicar em cadastrar via Excel, ele vai pegar essa planilha, vai ler e já vai cadastrar de uma vez só, como você viu aí, né? Ele carrega isso no banco de dados. E se você tem dúvida se está realmente no banco de dados, você pode ir lá no teu banco de dados lá MySQL e dar um select lá, ó, que você vai ver que os produtos estão todos cadastrados lá na tabela do banco de dados. Ok? Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas é necessário a gente fazer às vezes esse tipo de coisa. É um trabalho mais complexo, né? Mas programação é isso aí, não é tudo tranquilidade, não é tudo facilidade. Então a gente precisa às vezes seguir esse caminho, aí um caminho mais complicadinho, ok?